Escrita há mais de 2000 anos, a Bíblia é o manual de instruções do cristão. Mas afinal de contas, esse livro é mesmo confiável? Se a Bíblia foi escrita por homens, por que dizem que ela é a palavra de Deus? Esse é o assunto do programa de hoje. Não saia daí, minha vez está apenas começando. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui conosco, começando mais um programa Minha Vez na sua TV Novo Tempo. E eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que veio aqui para nos orientar, esclarecer dúvidas, trazer informações interessantes sobre a Bíblia. Richard Figueiredo, ele que é formado em teologia e é o pastor responsável pelas publicações no Centro-Oeste brasileiro. Richard, é uma alegria ter você conosco. A sua saudação para os nossos amigos de casa. Quero dar aí um abraço a todos os amigos da Novo Tempo. É uma satisfação aqui participar da minha vez. Eu espero que a minha vez aqui seja produtiva. Ok, seja muito bem-vindo. E junto com o Richard para, assim, trazer mais alegria para o nosso programa, animação, energia positiva, beleza. Eles, os jovens do IABC, os nossos alunos. A saudação de vocês, moçada, o pessoal de casa. Vamos começar falando sobre Bíblia. Quem aqui acredita na Bíblia? Levanta a mão. Muito bem, todo mundo. Tem alguém que não acredita? Vou fazer outra pergunta, então. Tem alguém que não acredita? Bom, todos acreditam? Agora eu quero que você me diga por que você acredita na Bíblia. Vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. Eu não acredito na Bíblia. Eu quero que vocês me provem agora. Por que, Letícia, você ergueu a mão, já pediu o microfone. Por que você acredita na Bíblia, Letícia? Eu acredito pelo seguinte, eu acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Acho não, tenho quase toda certeza, né? Pelos preceitos que eu fui criado. Então, se é a palavra de Deus, então é nela que está contida as verdades de Deus. Então, acredito nela pela essa forma. Essa é a sua convicção pessoal. Muito bem, parabéns. Desse lado aqui, Liara? Exatamente. Oi, Liara. Eu acredito porque, assim, apesar de escritas por homens, ela foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada por aquele que nos conhece. Então, essa é a história do nosso povo, é a história que nós acreditamos. Eu acredito. Richard, você como um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não vou perguntar se você acredita, porque para ser pastor você precisa de crer nesse livro. A minha pergunta é mais ou menos parecida com o que eu fiz para eles. Por que você acredita? Que evidências você encontra para acreditar na Bíblia como palavra de Deus? Paulo, eu acredito na Bíblia por 4 razões. A primeira razão que nós podemos acreditar na Bíblia é uma razão histórica. Nós entendemos que a Bíblia é o livro mais produzido no mundo. Há uma estimativa que eles dizem que mais ou menos 15 bilhões de Bíblias já foram impressas. Foi o primeiro livro a ser impresso. É um livro que tem mais de 2.000 anos. Até se for começar lá do início, quase 3.000 anos atrás começou a ser escrito. Imagine você, um livro de 100 anos atrás, ninguém quase se lembra, 150. Mas a Bíblia, ela manteve todo esse período. Ela foi traduzida para mais de 2.009 línguas e dialetos. Então, essa é a primeira razão, uma razão histórica. Esse fator histórico é determinante. Determinante. Segundo. Agora, o segundo ponto. O segundo é científico. Quando algumas pessoas falam, será que eu posso acreditar que a Bíblia existe? E havia muita dúvida até o ano de 1946, quando encontraram os manuscritos do Mar Morto, que é os manuscritos de um lugar lá chamado Qumran. E neste lugar, eles encontraram profecias, eles encontraram a partes da Bíblia, ou melhor, toda a Bíblia, menos o livro de Esther e Neemias. E lá tinha Bíblias da parte de 250 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. Então, cientificamente, nós podemos também comprovar.
Essa é a segunda razão. Agora, há uma terceira razão. A terceira razão é a parte da profecia da Bíblia. A Bíblia tem muitas profecias. E eu vou dar um exemplo de uma profecia. É a profecia de Cristo. O Antigo Profecia Testamento, messiânica. o Antigo Testamento tiveram diversas profecias que somente dizia uma pessoa poderia cumpri-la. Olha, eu vi um estudo essa semana que foi bem interessante, que diz apenas 8 profecias messiânicas para se cumprir na pessoa de Cristo. Diz os matemáticos que teria uma probabilidade de 100 quadrilhões para realmente ser aquela pessoa. Acontecer Pra como acontecer a Bíblia havia profetizado. no tempo correto, no momento exato. Então, nós vemos, amigos, que também nós podemos ter evidências na própria profecia da Bíblia. Agora, o quarto, e para mim um dos mais importantes, porque a razão principal, quem sabe que eu acredito na Bíblia, é o que a Bíblia faz na nossa vida. A Bíblia transforma o nosso ser. A pessoa que lê a Bíblia não é o mesmo. Eu já vi histórias de pessoas que eram ladrões, prostitutas, pessoas que estavam nas drogas, pessoas que estavam sofrendo, e essas pessoas foram transformadas. Uma pessoa que lê a Bíblia e ela começa a desfrutar da leitura da Bíblia, ela é transformada. E essa razão é uma razão especial. Então, lembrando aqui, recapitulando, os 4 pontos: histórico, científico, as profecias e a transformação que a palavra de Deus faz em nós. Pegando o gancho, Richard, do que a Liara falou da inspiração das Escrituras, moçada, como assim Deus inspirou as Escrituras? Deus pegou lá Moisés, Daniel, Paulo e foi falando e eles foram anotando, Deus foi ditando e eles foram copiando, é isso mesmo? O que vocês sabem sobre isso? Quem quer falar? Como as Escrituras chegaram até as nossas mãos? Alguém? Aqui, microfone para ela. Você é a Vitória. E aí, Vitória? Eu acredito que os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, que não vieram assim deles, mas que Deus inspirou, porque não tem como ser escrito por homens. Eu acredito que o homem não pode inventar o que a Bíblia diz, não tem como. Richard, e como foi esse processo aí que a Bíblia fala de inspiração? O que aconteceu exatamente com esses homens e mulheres? Olha, em primeiro lugar, a resposta da Vitória foi nota 10. Os homens receberam a inspiração do Espírito Santo. Agora, essa inspiração, Paulo, ela não foi uma inspiração verbal, que é aquele ditado, né? Eu me lembro quando eu estava lá na 3ª, 4ª série, o professor, ditado, palavra por palavra, e às vezes se perdia alguma palavra. Não. Essa inspiração foi a inspiração da ideia, da mensagem em si. E aí o autor, o profeta, aquele que foi inspirado, ele colocava nas suas palavras, da sua época, da sua maneira. Por isso que algumas palavras para nós são diferentes, elas são até antiquadas, porque já não fazem algumas até parte do nosso vocabulário, porque foram palavras, algumas escritas há 2.000, 3.000 anos atrás, dentro daquele contexto. E em que línguas essas palavras foram escritas? Olha, a Bíblia, ela tem assim, a maior parte dela do Antigo Testamento é hebraico e do Novo Testamento é grego. Algumas pequenas porções de aramaico nós também encontramos na Bíblia. O Novo Testamento, basicamente, todo ele foi escrito em grego. Basicamente, o Novo Testamento em grego. Ok, bacana. Moçada, vocês se lembram de algum trecho das Escrituras em que não aconteceu como o Richard comentou aqui? Olha aqui, fala lá atrás. Você é a... Stephanie. Fala, Stephanie. Os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Olha aí que bacana, Richard. Foi isso mesmo? Isso mesmo. O que aconteceu? Temos algumas partes da palavra de Deus que foi claramente escrita com o dedo de Deus. E lá, Êxodo 31:18 diz que as tábuas da lei, quando eles vieram dos sinais, foram escritas pelo dedo de Deus. E por que Deus, no caso dos 10 mandamentos, talvez tenha sido um dos poucos ou o único trecho em que Deus não deixou para o homem escrever conforme a sua própria personalidade, suas ideias, no processo de inspiração, mas ele mesmo parece que teve o cuidado de pegar, não, esse aqui é o mesmo, para fazer questão de escrever. Por que Deus fez isso?
Olha, eu vou colocar aqui algumas razões da qual eu creio. A primeira é a importância. Essa era uma lei que ela não era uma lei para um tempo específico. Houveram leis, nós chamamos cerimoniais, que foram leis para o povo de Israel quando estava no deserto, até para a sobrevivência do povo de Israel. Mas essa lei era uma lei eterna. Na verdade, ela já existia antes, era passado de boca em boca, uma tradição verbal e oral, né, como diziam, e ela para se manter, Deus escreveu com o dedo dele para que pudesse ser isso para a eternidade. Então, essa primeira razão eu colocaria em importância. A segunda razão é para que ela também diz que a lei fosse gravada nos nossos corações e nós pudéssemos entender como Deus realmente é o caráter dele, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. É um reflexo do caráter. É um reflexo. Quando Jesus esteve na terra, então ele fez um resumo dessa lei, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu vejo a importância e Deus querendo deixar essa importância não para um tempo só, mas para toda a eternidade. E por isso ele escreveu com o dedo dele. Essa que é chamada de a lei moral, os 10 mandamentos. A lei moral. Bacana. E que não muda, né? Jesus, ele fala lá, eu não vim para mudar a lei, antes eu vim para cumpri-la. E Jesus fala, eu sou o mesmo hoje, ou ontem, hoje e eternamente. Bacana. Obrigado por sua participação. O papo está gostoso, agradável, teológico. E olha, nós vamos dar uma paradinha rapidinha. É o tempo de você beber uma água e voltar. Minha vez vai para o intervalo. Já estamos te esperando aqui. Com Márcio Santos no piano e Gedaías Martins no saxofone, começamos o segundo bloco do programa Minha Vez, falando hoje sobre as Escrituras Sagradas. E olha, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Que nós estamos discutindo aqui nos estúdios do IEBC e você está nos acompanhando pela Novo Tempo. Você concorda? Você discorda? Você tem dúvidas? Quero dar uma dica para você. Entra no nosso blog, entra na nossa página na internet, o endereço está aparecendo aí na tela. Entra no nosso Face, curte lá a Minha Vez, coloca o seu comentário, a sua sugestão de programa, a sua crítica. Pega leve na crítica, mas deixa lá a sua opinião. Você que é um jovem cabeça de personalidade, tem algo a dizer? Nós queremos te ouvir. Nós queremos saber o que você pensa sobre esse assunto também. Participe conosco, vamos ter esse relacionamento, nós daqui, você daí, mas conectados pela rede mundial de computadores, mesmo que virtualmente por enquanto. Voltando ao assunto aqui da Palavra de Deus, das Escrituras, Letícia, você queria fazer uma pergunta no final do primeiro bloco? Vamos lá. Isso. Eu queria perguntar se no processo de restauração da Bíblia, se perdeu algum livro, se estão todos os livros na nossa Bíblia atualmente, o que aconteceu, se não... A pergunta da Letícia, Richard, é uma pergunta boa, porque imagina que você num processo de tradução, do aramaico se traduziu de repente primeiro para o alemão, do alemão foi para o latim, não sei, do latim veio para o português. Não se perdeu muita coisa? Até às vezes livros não ficaram para trás? Não se perderam. Não se perderam. E essas traduções, elas podem ter pequenas variantes ou pequenas modificações mínimas, mas o contexto geral é o mesmo. A Bíblia não mudou. Agora, permita-me até colocar um ponto que, dentro da sua pergunta, Letícia, é que como foi preservada a Bíblia. Todo esse período da preservação da Bíblia é uma história, assim, espetacular. Amigo de casa, se você vê como Deus cuidou da palavra para que essa palavra pudesse chegar nas nossas mãos até hoje, você vai ficar impressionado. Uma das coisas que eu descobri quando estava fazendo teologia era os maçoretas. Quem são os maçoretas? Os maçoretas eram os que faziam as cópias da Bíblia. Ou seja, hoje nós temos as impressoras.
Se você coloca numa editora, são milhões de Bíblias em minutos ou horas. Agora, antigamente não era assim. A imprensa só começou a partir de 1456 com Gutenberg. Mas antes disso era na mãozona. E era difícil para copiar e manter a integridade do texto. Então, como que era o trabalho dos maçoretas? Eles pegavam um rolo e ali eles começavam a copiar página, aquela parte do rolo. Então, eles, quando terminavam de copiar, eles contavam quantas palavras foram escritas no rolo original e depois no rolo que foi copiado. Se houvesse uma distorção de palavras, de quantidade de palavras, eles já rasgavam aquela cópia e começavam tudo novamente. Quer dizer, não tinha máquina de fazer cópia, não tinha corretivo, não deu certo, destrói aquilo e copia tudo novamente. Copia e começar do zero aquela página. E assim, alguns até contavam as letras para ter a certeza que foi copiado de uma forma fidedigna. Então é impressionante como foi mantido durante todo esse tempo. Mas nós vemos que na Revolução ali francesa, eles queriam acabar com a Bíblia. E houve uma tentativa, até os imperadores, nós vamos queimar as Bíblias em praça pública e nós vamos acabar com a palavra de Deus. Não vai ter mais essa história de cristão. Mas nesse momento, Deus tem a intervenção dele, porque é a palavra de Deus, e aí começa a imprensa com Gutenberg. E sabe qual foi o primeiro livro que ele imprimiu? Adivinhe. Alguém sabe? Quem quer chutar? Okay. A Bíblia. E a primeira frase foi: Pai nosso que estás nos céus. Legal. Essa foi a primeira frase impressa. Bacana. Desse lado aqui, alguém quer falar, Liara? Pastor Richard, mas todas as Bíblias são iguais? De todas as religiões? Aproveitando o que ela falou, eu tô com uma Bíblia aqui, ó, eu peguei de um dos nossos meninos aqui, é chamada de Bíblia do Adolescente, ó, vê se você consegue dar um close aqui, ó, a Bíblia do Adolescente, aplicação pessoal. Ou seja, essa Bíblia aqui, no caso, Richard, ela é uma Bíblia como todas as outras, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque você tem todo quanto é tipo de Bíblia hoje em dia. Quais são essas diferenças nas Escrituras? Bem, as Bíblias, elas são iguais. Não há uma diferença de uma Bíblia com a outra. Por exemplo, uma Bíblia de adolescente, uma Bíblia jovem, pode ter uma linguagem mais atualizada para o contexto, que fica mais fácil de entendimento, porque às vezes nós pegamos, por exemplo, a tradução para o português, que foi feita por João Ferreira de Almeida, há mais de 200, ou melhor, 400 anos atrás. É difícil, às vezes, alguns verbetes que nós nem usamos mais hoje. Então, a Bíblia do adolescente, o jovem, mas a ideia é que nesse processo de atualizar não mude a ideia do original. Agora, ainda pegando carona com a pergunta dela, porque ela falou assim, existe outras Bíblias diferentes? Eu vou dizer assim, existe. As igrejas todas, elas possuem a Bíblia tradicional, como nós temos hoje, que são os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento. Os nossos amigos católicos, eles aceitam mais 7 livros na Bíblia do Antigo Testamento, conhecido como os livros apócrifos. Então, só para a gente entender e separar bem isso. Não existe, então, Richard, uma Bíblia, por exemplo, adventista do sétimo dia. Não. A nossa Bíblia que é a nossa igreja, que normalmente nós usamos, e aí tem várias traduções diferentes, várias versões diferentes, é uma Bíblia como outra qualquer. É a mesma, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil tem uma corporação de igrejas que estão juntos. Então nós temos a Igreja Batista, da Assembleia, Presbiteriana, Luterana, igrejas Adventista, pentecostais usam a mesma Bíblia. Todas a mesma Bíblia. A única diferença, então, é no caso da Bíblia católica, que teria esses 7 livros a mais. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, que é conhecida como os livros apócrifos. Ou alguns, uma palavra até diferente, dizem o deuterocanônicos, que esses 7 livros a mais que eles têm. Eu não sei se algum deles aqui sabe o que são os livros apócrifos. Alguém sabe responder? Você sabe o que são esses livros apócrifos? Ó, a Vitória falou mais ou menos. Passa o microfone aqui para ela. Vamos tentar aí. O que você acha, Vitória? O que você sabe sobre? Na época da criação da Bíblia, eles fizeram
para ver se o livro era inspirado por Deus, se era verdade. Muitos livros não foram aceitos não passaram no teste, vamos dizer assim, que são os livros apócrifos, que foram aceitos pela Igreja Católica, mas que evangélico e adventista não aceitaram, porque não foi comprovado por eles. Os protestantes, de uma Isso, forma os geral. protestantes, certo. Ok. É isso mesmo, Richard? É, mais ou menos por aí, sim. Ela entende bem. Eu já vi que ela bem. tem Parabéns, viu, conhecimento. Vitória? Parabéns, Olha aí. Vitória. Esses 7 livros, eles foram escritos no último período de Malaquias até Mateus. É chamado o período intertestamentário. Exatamente. São cerca de 500 anos nesse período. E nesse período foram escritos esses livros, mas a parte interessante é o seguinte: se esses livros fossem inspirados, quem usaria eles? Jesus. Jesus seria o primeiro a usá-los, os discípulos, apóstolos usariam os livros, mas não há nenhuma menção desses livros dos apócrifos no Novo Testamento, e a tradição cristã nos primeiros séculos também não aceitavam esses livros. Por quê? Porque a Bíblia ela é a mesma do Gênesis ao Apocalipse. E esses escritos desses 7 livros trazem contradições, eles não fazem parte do que eles chamam do cânon bíblico, que são os livros realmente inspirados por Deus. Ok, maravilha. Fala, Bia. O pastor acabou de falar que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem contradição. Mas eu tenho uma pergunta. Tem alguma diferença do Velho para o Novo Testamento a questão de lei? Porque tem muita gente que diz que o sábado só era necessário no Velho Testamento, que o Novo Testamento já não passa a existir. Então é tipo isso. Mudou alguma coisa? Mudou a lei de Deus? Mudou do Velho para o Novo Testamento? Alguma coisa que podia fazer no Velho já pode fazer de boa no Novo Testamento? O comentário da Bia é relevante porque a gente escuta por aí isso, Richard. Como que fica essa questão? Mudou do antigo para o novo? Não mudou. E a prova é a vida de Jesus. Jesus, ele usou o Antigo Testamento e ele soube aplicar. Ele foi a pessoa que soube trazer a melhor aplicação do Antigo Testamento para o Novo. As pessoas às vezes nem sabiam como usar a lei moral, e ele mostrou exatamente o que era usar. Ele disse: eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu. Os discípulos usavam e faziam referências ao Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele usou o Antigo Testamento de uma forma gigantesca, citava personagens bíblicos do Antigo Testamento. Há uma ligação muito grande entre o Novo e o Antigo Testamento. Completando o outro. E até nas profecias. As profecias de Daniel, que é o livro das profecias do Antigo Testamento, se completa com as profecias do Apocalipse. Maravilha. Richard, queria que nós terminássemos esse programa você falando para aquela pessoa que está em casa. Existem muitos jovens hoje que, ao se depararem com as informações da mídia, normalmente eles falam que é para desacreditar as escrituras, que é um livro de homens e tal. Que conselho você daria para essas pessoas que estão em casa nos acompanhando, que querem buscar mais conhecimento da vontade de Deus, dos planos de Deus para a vida deles? Que conselho você daria para a gente terminar o nosso programa? Olha, Paulo, o conselho que eu vou dar para você, amigo do Novo Tempo, que eu também quero estender aqui aos jovens aqui do IABC, é que a melhor coisa que você pode ver se a Bíblia realmente é de Deus ou não é você lê-la. Leia a palavra de Deus. Deixe um tempo todos os dias para você, quem sabe ali 15 minutos, 10, 15, você pode começar. Quem sabe se você estiver gostando, você pode ampliar para 30 minutos, 1 hora. Mas se você ler a Bíblia com a intenção de conhecê-la, você vai ver que a sua vida nunca será a mesma. A sua vida será transformada e você vai encontrar a felicidade. Com certeza. Olha, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço ao Richard e à moçada que participou aqui. Quero mandar um abraço para o pessoal lá do Tocantins. Agradeço a administração da igreja no estado do Tocantins, que tem apoiado aqui também o programa Minha Vez. E quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Richard vai orar por você e por nós. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A sua palavra é a sua revelação da sua pessoa e dos seus planos para conosco.
Obrigado porque essa palavra foi preservada durante milênios e hoje nós podemos tê-la em mãos. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar todos os nossos amigos ouvintes aqui da Novo Tempo e também todos esses jovens, para que nós possamos não só ler a palavra, mas sermos transformados por essa palavra. Abençoe a nossa vida, é o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Semana que vem a gente se vê. Forte abraço. Até lá.